Admar Lopes definiu o alvo, negócio prestes a fechar. Eu quero falar de lateral que está saindo do Vasco e uma resposta positiva ao técnico Fernando Diniz nesse desempenho na Taça Guanabara. Vamos falar também sobre o futuro do Vasco no mercado e a próxima partida contra o Bahia. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal criado para você aqui. Nesse segundo boletim de informações, você vai ficar sabendo de tudo que acontece no Vasco. E é claro, aqui a gente vai trazer para você tudo em cima do lance. E Admar Lopes continua trabalhando, hein? A informação que eu tenho é que o diretor executivo vai continuar na busca por reforços. E o volante, tão esperado pelo torcedor do Vasco, será um volante um pouco mais experiente e, claro, que joga com a camisa 8, né? Consiga sair jogando. É um volante de contenção, mas também com boa saída de bola. E, claro, observando os cenários no mercado sul-americano. Exatamente. Parece que o Vasco vai priorizar as Copas esse ano de novo. A gente sabe, né, que o Fernando Diniz já falou, né, em vários momentos que quer ser campeão com o Vasco, quer manter-se na parte de cima, né, da competitividade no futebol brasileiro, e todos nós sabemos que na Liga, né, no Campeonato Brasileiro, sempre haverá uma dificuldade por conta, né, dessa criação a longo prazo de um elenco competitivo. O Vasco hoje é, na minha opinião, o melhor time dos últimos 13, 14 anos, dando aí ressalva o time de 2011, né? O próximo aí, a nível mesmo de competitividade, eu acho que é esse dessa temporada. Eu acho que o Vasco aumenta um pouco esse nível e, claro, deve buscar coisas maiores e melhores nas competições posteriores, né, ao Campeonato Brasileiro. Claro que é muito difícil por conta desse grau de montagem de elenco, mas buscando aí, quem sabe, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, onde batemos na trave ano passado e chegamos numa semifinal no ano retrasado. E observando esse cenário, o Vasco vem se dando melhor nas Copas, principalmente na Copa do Brasil. Então, um jogador de perfil sul-americano normalmente, né, tem uma vivência maior em Copas, por conta, né, de os clubes, não só do Brasil, mas também de todos os países que estão na América do Sul, principalmente, serem clubes que priorizam, né, a Libertadores ou a Sul-Americana ao invés das competições nacionais. Aqui no Brasil, óbvio, a gente tem uma liga um pouco mais forte, né, o Campeonato Brasileiro, em questão de premiação e também de competitividade, é muito mais alto que os demais que estão abaixo ali. Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Equador, Peru. Então é bem diferente, né, o futebol brasileiro em relação a esses países. Então parece que o Campeonato Brasileiro ele sim pede um nível maior de competitividade. Já as Copas deixa você percorrer um caminho de premiações, né, em relação financeira e também em competitividade, em destaque. Aparentemente os outros países, né, os clubes dos outros países priorizam Copas ao invés de ligas interiorizadas nacionalmente. O Vasco pode buscar também esse mesmo objetivo. Quero saber a sua opinião. Acha que o Vasco deva ir ao encontro das Copas de forma prioritária? Vai lá nos comentários. Olha só, de saída do Vasco, em lateral esquerdo, pode estar deixando o Cruz Maltino e negociação está prestes a fechar. É isso mesmo, o lateral esquerdo Vitor Luiz está de saída do Vasco para fechar com o Mirassol. Rapaz, o Vitor Luiz, falando em competitividade, né, sai do Vasco para disputar Libertadores com o Mirassol. Para o jogador, não é um upgrade na carreira, porque o Vasco é uma marca muito mais forte, muito mais ampla, com muito mais prospecção do que propriamente o Mirassol. O Mirassol hoje tem um elenco mais competitivo, um treinador com uma ideologia um pouco mais moderna e, claro, tem respostas positivas nesse último ano de 2025 e também agora em 2026 começa razoavelmente bem e o Vitor Luiz deve ser reforço do Mirassol para a disputa, né, de competições um pouco mais elevadas, dependendo se a gente colocar Libertadores como parâmetro, né? Eu acho que, com toda a modéstia aqui, óbvio, torço muito para o Vasco chegar longe, mas eu não vejo o Vasco tão longe assim do Mirassol. Mesmo ter perdido o jogo contra o Mirassol de virada lá no Maião, eu acho que na tabela o Vasco e o Mirassol vão conversar muito nesse ano no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo ver essa discrepância toda que muita gente fala, que o Mirassol, que o Vasco. Eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo muito mais um equilíbrio do que propriamente esse desequilíbrio todo que é pregado hoje no Brasil. Acho que o Vasco vai conversar bastante com o Mirassol dentro da tabela de classificações. Espero que seja na parte de cima da tabela. Mas enfim, Vitor Luiz dando adeus ao Vasco para fechar com a equipe paulista
do interior de São Paulo. Você, corre lá nos comentários. Para mim, excelente movimentação, tá? Ótima movimentação. Vitor Luiz, para mim, era um jogador. Não estava sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Nem no banco estava indo mais. Jogador que quando ia para o banco, outro entrava, né, mesmo que improvisado no seu espaço, né, na sua posição dentro de campo, e o Vitor Luiz não era utilizado. O último jogo que ele atuou, né, que foi de uma forma completamente trágica, foi aquele 4-0, 5-0 para o Atlético Mineiro, que ele faz um gol contra, né, e ainda sorri dentro de campo. O jogador teve oportunidade também no Carioca, mas não tem condição, com todo respeito, de atuar com a camisa do Vasco. E você? Vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, a CBF definiu tudo e o Vasco encara o Bahia na quarta-feira em São Januário, já com arbitragem definida. Paulo César Zanovelli, mineiro Paulo César Zanovelli, será o responsável pelo apito na partida em que o Vasco precisa, enfim, ganhar no Campeonato Brasileiro. Virando a chave para o Brasileirão, o Vasco tem a derrota para o Mirassol na estreia e o empate em casa contra a Chapecoense. O jogo contra o Bahia é o segundo jogo em casa consecutivo. Depois o Vasco encara o Santos fora de casa. Um jogo importantíssimo para o Vasco esse contra o Bahia, para se reencontrar com a vitória na competição nacional, para buscar os primeiros pontos ali no Brasileirão, para não ficar no desespero, né? Porque depois tem uma sequência pesada. Santos, Palmeiras, Cruzeiro, enfim, são jogos muito difíceis. O Vasco precisa engatar a primeira vitória e não ficar preso nesse momento na competição, porque tudo atrapalha. Se você estiver brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, não dá para priorizar a Sul-Americana, não dá para priorizar a Copa do Brasil, não dá para priorizar nada, tem que sempre ficar brigando ali. Então, se o planejamento é priorizar Copas, o Vasco não pode se dar ao luxo de não vencer os jogos no Campeonato Brasileiro, já que precisa aí pontuar nessa edição, né, de Brasileirão, que tem alguns clubes já postulantes à queda, na minha opinião, como o Remo, como o próprio Coritiba até ganhou, né, bem do Cruzeiro ali, mas na minha opinião briga para não cair. O Atlético Paranaense subiu, eu acho que o Atlético fica em meio da tabela, mas outros clubes podem estar também nessa briga, né, contra a degola. Espero que o Vasco não esteja esse ano nesse tipo de competição e que possa, no momento certo, priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Olha só, falando em Fernando Diniz e Vasco, tem uma boa notícia aqui para vocês. O Vasco terminou a Taça Guanabara como a equipe menos vazada do Carioca. É isso mesmo. O Vasco tomou apenas 3 gols na competição. 1 gol no Clássico contra o Flamengo e 2 gols contra o Maricá em São Januário. É o bom início, né, do Vasco ali na questão defensiva. O Vasco que se reforçou essa temporada com o zagueiro Alan Saldívia, né? O Vasco tem o Carlos Cuesta, o Robert Hernan, o Hugo Moura, que joga também improvisado como zagueiro, mas o sistema defensivo vai muito além disso. Conta também com os laterais e também com o goleiro Léo Jardim. E o do Vasco, principalmente, conversa muito com os volantes, né? O setor defensivo do Vasco é muito protegido com a boa fase do Thiago Mendes e também o jovem promissor Cauã Barros, dando uma consistência muito interessante a esse setor defensivo do Vasco. Observem só, a bola aérea que o Vasco sofre tanto, o Vasco consegue contê-las de forma otimizada, mas não completamente ainda, pelo volante Cauã Barros, um jogador muito bom na bola aérea, costuma cortar ali muitas bolas nessa situação de jogo. Então a permanência, né, desses dois volantes com uma sequência de jogos vem fortalecendo muito o setor defensivo do Vasco, setor defensivo esse que Admar Lopes ainda quer buscar jogador no mercado. Acredito muito por conta da presença do Lucas Freitas, ser um ponto de desequilíbrio hoje em uma disputa com Robert Renan. Então, por conta desse aumento de competitividade por vaga dentro do elenco do time do Vasco, parece que o Admar vai buscar uma contratação para esse setor ainda no mercado. Então, além do volante, o Vasco deve buscar mais um zagueiro para aumentar esse nível do setor defensivo que começa bem na temporada. Você, torcedor vascaíno, vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Eu quero lembrar você que hoje, 9 horas da noite, tem live e, claro, não esqueça de estar com a gente aqui todos os dias. Nessa segunda edição, à tarde, a gente vai falar bastante de Vasco com você e não esqueça das nossas outras edições, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.